subscreva no canal Eto Mulher TV. Está mesmo aqui bem no seu canto o sininho. Aperta nesse botão e vai subscrever no nosso canal. Não vai te faltar nada. Todos os conteúdos vai ver se tu dares um botão nesse vermelhinho. É esse mesmo que está aí, pessoal. Eto Mulher TV. O seu espaço você encontra aqui. Zayn 90. Yeah. Eu me tranco no meu estúdio, faço dele a minha nave espacial. Trabalho feito escravo, pra ser lembrado depois do meu funeral. Sei que o nigga tá chateado porque sabe que o que eu faço não é normal. É firme na minha pele, então caia na real porque nigga, you don't kill me. Nigga, you don't kill me. Nigga, don't kill me. Fuck you, don't kill me. Fuck you, don't kill me. Nigga, don't kill me. Bitch, you don't kill me. Nigga, you don't kill me. Nigga, don't kill me. Fuck you, don't kill me. Fuck you, don't kill me. Yeah, I kill everybody dentro desse body. I want to bitches gostosas tipo Rihanna e a Miley Cyrus. Eu tô a viver feito louco, põe mais fique no meu campo. Deixar o bicho solto, e agora não me comporto. E o teu nigga tá vendo. Boa tarde, eu sou Aniceto Chissola, sou professor da instituição, sou formado em energia elétrica, propriamente eletrotecnia. Estamos aqui numa feira do inventor, realizada pelo Departamento de Engenharia, propriamente onde eu estou vinculado. E aqui, pronto, né, temos uma série de projetos, temos aqui estudantes, temos aqui empresas, mas ainda assim me chamou a atenção do projeto, se calhar já visto aqui, principalmente este de iluminação pública, onde ele tem dois tipos de tecnologias, ou seja, o que já existe, que é a tecnologia de fotocélulas, e a programação de quando é que as lâmpadas podem estar acesas ou apagada em função das condições climáticas durante o tempo, durante o ano, durante o dia, né? Porque na verdade o dia pode mudar. Agora estamos num sol e que daqui a pouco poderemos ter se calhar uma queda na sol. O sol pode cair e podemos ter se calhar um apagão aqui em termos de energia do sol. Mas felizmente nós somos abençoados, somos um país com tanto sol e por aí fora. Bom, chamou-me a atenção o projeto daí de autoatenção, né? Principalmente no que refere à manutenção. Nós, infelizmente, temos uma grande déficit relativamente à manutenção das linhas elétricas, seja curta, média e longa, que ainda, infelizmente, temos que desligar as redes todas para fazer a manutenção da rede, e isso tem causado um grande desconforto para nós, os consumidores, principalmente as instituições industriais. Imaginemos que uma empresa como a Sonangol, uma empresa como a Zona Econômica de Luanda, tiver que desligar a linha que se calhar sai de Lauca para aqui, teria um grande déficit. Ou seja, nós se calhar devemos aplicar outras técnicas, devemos estudar outras técnicas para cortar ou para eliminar esse tipo de problemas, porque na verdade acaba sendo muito desconfortável. E agora, relativamente à aquisição de um novo projeto, né? Eu pelo menos sou professor, também agora estou me lançando lá no domínio da pesquisa. Nesse momento estou com um trabalho de falar propriamente das redes de média tensão, ou seja, redes curtas de média tensão de 60 kV. Relativamente ao projeto, está uma feira bonita, está uma feira assim, relativamente ao trabalho, a experiência trocada, muito bonita. E relativamente aos estudantes, sinto muito lisonjeado porque trouxeram aqui inovação, trouxeram aqui técnicas novas, se calhar para futuros projetos que a gente possa implementar. Bem, no âmbito das atividades realizadas pela direção do Instituto Superior Politécnico Tocuista, hoje, dia 7 de junho, realizou-se então as segundas jornadas científicos tecnológicas do Departamento de Engenharia. Boa tarde, sou Elias Henrique Janota, engenheiro civil. Estou aqui para apresentar a constituição de um pavimento rodoviário. O pavimento rodoviário é constituído de forma do subleito, da subbase, da base e do pavimento rodoviário, que é o chamado betão bentubinoso. Pronto. As partes para a constituição desse pavimento é que nós temos vários tipos de ensaio. Pronto.
O primeiro ensaio, nós vamos ter um ensaio do solo do subleito. Pronto, vamos começar primeiro com o ensaio de compactação de solos. Não é? Temos que coletar o material de uma zona, é coletado o material, é verificado desde os elementos todos, limite de liquidez, índice de plasticidade, proto, CBR, que é o Califórnia, né? Biror Califórnia, né? Com a constituição do CBR, verificado depois. Então, em projeto é feita uma retroanálise do pavimento. Eu constituo o pavimento com uma subbase constituída. Então, ali já tenho a altura da subbase. A altura da subbase é que vai definir exatamente o corpo do pavimento. Eu, na retroanálise, com os programas que tenho, não é? Vou definir exatamente como é que vai ser a minha subbase. Pelo CBR, que a subbase, que é a zona que está aqui indicada. Pelo CBR que eu tenho, por exemplo, eu vou ter um CBR de 50%, de 3%, indo pela SATCC, a norma que é estudada cá com nós aí vamos definir o tipo de tráfego que eu vou colocar sobre a estrada de eixo padrão que foi definido. Aí vamos ter o CBR da estrada e vamos ter as camadas. Agora, para auxílio dessa subbase, eu tenho então a minha camada de subleito, que também o CBR não pode ser abaixo dos 10%, tem que ser sempre superior aos 10%. Então vamos ter a constituição da subbase, que também é uma constituição em solo, né? Essa constituição em solo também segue os seus parâmetros, desde todos esses parâmetros que dão no caderno de encargo, limite de liquidez, índice de plasticidade e todo o resto. Depois então eu tenho a base, que é a camada formada que temos ali, que é a base. Esta base, ela é uma ABG, né? Agregado britado de granometria extensa. Esse material de base é um material que é o mais analisado, porque é um material que sustenta todo o resto. Então, sustentado todo o resto, ele é um material que tem a sustentação base, não pode ter uma plasticidade excessiva. O que é que as normas dizem? As normas dizem que este material não pode exceder aos 6%. Hoje, pronto, a prática e a engenharia obriga que esse material seja um tuvinar, mas um tuvinar de britagem artificial. Ok, nós vamos para uma britadeira, britamos o material e aí temos então a constituição da base. Pronto, o material vai também para o laboratório, é feito os ensaios de compactação, de solos, de CBRs, igual uma camada de subbase. Pronto. Depois aí então eu tenho o revestimento asfalto, que é o betão betuminoso. O betão betuminoso, igual aos outros materiais, é o betão utilizado para todo o resto. Pronto, igual. Pronto. O que é que falta aqui? Aqui, nesse betão betuminoso, ele não tem exatamente aquilo que nós chamamos de cimento. O cimento é substituído pelo betume. Pronto, ele é constituído, verificado. Ali temos o betume, pronto, que entra. E depois, em certa temperatura, numa central de betuminosos, numa temperatura X, que tem que estar superior a 120, mas que vai ser lançado, deve ter 170 a 180, então o material é modelado. É modelado. Essa modulação do material nos obriga, então, ele ser transportado por caminhões até o local. Do local é medido a temperatura, e então inicia os trabalhos de compactação. Estes trabalhos de compactação são feitos com o rolo liso, determinam a temperatura do rolo liso e depois do determinada, pronto, é compactado e extraído um carote. Esse carote é verificado se está nas condições ótimas e pronto, e daí é liberado para o tráfego. Pronto, esse é o projeto que o Centro de Formação Profissional trouxe para apresentar, que é a constituição de um pavimento. Pronto, ok, muito obrigado. A atividade correu de forma positiva, houve uma grande afluência por parte dos estudantes do curso de Engenharia, estudantes do curso do terceiro ano de Arquitetura e Urbanismo, estudantes do curso de Engenharia Eletrotécnica, bem como Informática. Foi uma atividade bastante salutar e que, de certo modo, veio munir os estudantes de ferramentas necessárias daquilo que são os conhecimentos passados pelos docentes na sala de aula, e que este evento serviu como uma atividade, ou seja, uma aula fora da sala de aula, e que, de certo modo, nós incentivamos
a direção da instituição a promover eventos do género. Quanto à feira que neste momento decorre aqui no pátio da instituição, é uma feira boa, na qual conta com produtos ou então materiais expostos pelo CEIFOC, este que é uma instituição de formação que tem convênio com a direção do Instituto Superior Politécnico Toquista e também a empresa KINE, que estão aqui a expor vários artigos, vários projetos ligados à eletricidade, ligados à energia e não só, uma vez que recentemente cerca de 4 estudantes do Instituto Superior Politécnico Toquista participaram de um concurso que foi promovido pelo ISPTEC e na qual os estudantes da nossa instituição ganharam 4 medalhas e é algo que deve ser reconhecido pela direção, deve motivar outros estudantes a darem o melhor de si para que o nome desta instituição possa ser levada para frente. O projeto que mais me impactou foi o projeto sobre a questão da gestão da eletricidade nas vias públicas, uma vez que é um projeto que em muitas instituições não são muito visíveis e também é um projeto que de certa forma vai contribuir naquilo que é o uso das energias nas instituições de ensino e nas ruas, nas nossas avenidas e que de certa forma este é um projeto que deve se merecer a atenção das empresas, do governo, sobretudo apoiar estes estudantes para que se efetive projetos do género. Temos aqui 2 projetos, são 2 casas, são os 2 projetos com a mesma intenção, nesse caso. Esta é uma casa inteligente, não é? E esta também é uma casa inteligente. Então, esta casa funciona de que forma? Nós utilizamos a domótica, não é? Domótica, que é uma parte da eletrônica, que estuda o controle móvel dos componentes domésticos. Então, a domótica ajuda bastante. Portanto, temos esta casa, nós podemos fazer o controle de todos os equipamentos dentro da casa através do nosso celular, do nosso telefone. Então, nós podemos, a partir do telefone, abrir ou fechar o portão da casa, não é? Como podem ver, o portão pode ser aberto ou fechado. As luzes, podemos também controlar as luzes de casa através do nosso celular, nosso aparelho telefônico. Tanto o AC, a iluminação, o nível de água no tanque pode ser controlada a partir do nosso telemóvel. Então é um projeto muito importante, pode ser utilizado em casa, pode ser utilizado também nas instituições e também reduz o custo da energia na utilização dos equipamentos. Passo a me apresentar, eu sou o professor Edson de Oliveira, sou licenciado em energia, sou mestre em energia renovável e na área da gestão ambiental e também tenho um mestrado em administração. Estamos aqui na 2ª edição da Feira do Instituto Toquista, que é uma feira que tem como objetivo principal mostrar à comunidade acadêmica o saber fazer. Temos aqui, como vem a mim atrás, tem um cenário que é a demonstração de muitos estudantes em relação aos seus projetos feitos durante o ano acadêmico, na qual foram tutorados pelos professores e demonstraram o seu saber como projeto de energias renováveis, projeto de irrigação e outros projetos de outra natureza. Aqui destacamos o ponto mais importante dessa feira, que foi a participação de algumas empresas convidadas no setor de tecnologia, na qual trouxeram alguma inovação que puderam compartilhar com os estudantes e com os professores, que é para o melhor desenvolvimento do Instituto Superior Politécnico nas áreas da engenharia. E temos um sinal também que assinou-se algum protocolo de cooperação entre a instituição de ensino superior, nesse caso o SPT, e essas instituições, na qual os nossos estudantes poderão ir para essas empresas, fazer estágio e trocar várias experiências em relação à investigação científica e, acima de tudo, em relação à ciência e tecnologia. Como vês, é uma feira que não vai parar por aqui. Os professores estão dedicados
a incentivar os estudantes com que possam aprender pelo fazer, não só nas salas de aula. É mais ou menos como se fosse um programa de extensão e investigação científica, na qual saímos da sala de aula, estamos aqui no pátio a demonstrar a teoria que aprendemos lá e estamos a conciliar com a prática. E queremos nos próximos tempos ampliar esta feira, fazermos com que o saber produzido aqui dentro da instituição seja transferido para a comunidade, que é o nosso grande objetivo. Por isso nós desejamos uma boa feira a todos e que nos apoiem, que nos próximos tempos possamos estar juntos, que é para desenvolvermos e pensamos já no futuro breve criar uma feira provincial, onde todas as instituições do ensino superior em Angola, estamos a dizer estudantes, professores e não só, possam demonstrar o seu saber acadêmico e possam demonstrar o seu saber com a prática, não só com a teoria. Muito obrigado. Boa tarde a todos, Gilberto Ernesto Conde é o meu nome, estudante de Arquitetura e Urbanismo. Então, estamos aqui numa atividade da terceira jornada científica, que acabou de ocorrer hoje, no Dia de Arquitetura e Urbanismo, dia 7 de junho. É para dizer que, consoante ou durante a jornada da atividade, a gente aprendeu muita coisa, que teve como tema desenvolvimento da tecnologia. Então, para dizer que aprendemos, principalmente na minha área, eu pude aprender sobre os softwares que se aplica para desenvolvimento dos projetos a fim de mais relevância ou mais clarezas aos clientes. Nós aqui temos um sistema de tratamento de água automática e também sistema de irrigação, não para tratamento de água. Temos aqui a nossa fonte de tratamento de água e as etapas que completam o sistema de tratamento usando o método convencional. A baixada de tranquilização, a floculação, a parte de adição de químico, a decantação, depois temos a parte da irrigação da água e o reservatório final. Na baixada de tranquilização, quando a eletrobomba puxa água da fonte de captação para a baixada de tranquilização, essa água pode vir ainda com resíduos muito maiores. Daí que nós temos a rede milimétrica que elimina esses resíduos maiores, de modo que elas ficam na etapa anterior e na etapa seguinte passa a água com os resíduos menores nesse caso. E para essa etapa é a etapa da floculação, onde nós encontramos uma pá com ação mecânica, faz com que a água gire, de modo que esses resíduos pequenos que sobraram da etapa anterior são colocados no meio, nesse caso, do tanque de tratamento de água, de modo que eles formam flóculos maiores. E esses flóculos são depositados no centro mais inferior do tanque de tratamento de água, de modo que a parte de cima fica totalmente isenta desses mesmos flóculos e a água passa limpa para a etapa seguinte, que nesse caso é a adição de químicos. Aqui na adição de químicos para tratamento de água, com o objetivo de eliminar os micro-organismos, usa-se o sulfato de alumínio líquido, o cloro, também pode-se usar o flúor para esse mesmo fim. Depois temos a decatação. Dentro da etapa da decatação, nós temos duas eletrobombas, uma para a irrigação e a outra para a continuação do processo de tratamento de água para o consumo humano. Na irrigação, a eletrobomba está associada a um sensor de umidade, de modo que quando a terra estiver totalmente seca, ela vai irrigar as plantas. E quando estiver totalmente úmida, nesse caso irrigada, o sensor faz com que a eletrobomba pare automaticamente a irrigação. E a eletrobomba do processo de tratamento de água que vai continuar para a etapa final, ela envia essa água da decatação para a filtragem. E aqui na filtragem temos o filtro que é constituído por cascalho, carbono e outros elementos que levam a água para o reservatório. Nesse reservatório temos um sensor de toque que faz com que quando a água atinja o limite, todo o sistema completo para automaticamente e quando esvaziar volta a funcionar também automaticamente. Aí vem a importância do nosso trabalho, nesse caso, automatizar a estação de tratamento de água. Muito boa tarde, chamo-me Manuel Graça, faço parte do Instituto Superior Politécnico Tocuista, no Departamento de Engenharia Civil. Falando da atividade que acabamos de realizar, que é as segundas jornadas científicas e tecnológicas, foi uma atividade bastante proveitosa, né, que acabou sendo realizada hoje, terça-feira, dia 7 de junho de 2022. Essas atividades acabou sendo realizada em dois cenários, né? No caso, no período da manhã nós tivemos um ciclo de palestras, né, em que tivemos um preletor
externo, no caso, e o restante foi o grupo de estudantes, tanto do terceiro ano quanto do primeiro ano, que acabaram por fazer as suas pré-eleições, incluindo um professor doutor do Departamento de Engenharia, no caso o engenheiro Dr. Soto. Bem, a atividade que realizamos hoje acabou sendo um trampolim, né, naquilo que é o desenvolvimento, né, das novas tecnologias, naquilo que é a produção de conhecimentos ligados às engenharias. Os nossos estudantes acabaram estando, de certa forma, satisfeitos e atraídos àquilo que é o mundo das engenharias. Ainda dizer que a mesma acabou, ou está sendo culminada agora com esta feira tecnológica, não é? Que nós temos aqui um parceiro que temos estado a trabalhar com os seus laboratórios, no caso o CENFOC, não é? Que é o Centro de Formação de Construção Civil. Este centro acabou trazendo aqui para essa feira, não é? Alguns equipamentos, máquinas e materiais que estão sendo expostos nesse momento, e os estudantes estão aqui a poder partilhar conhecimentos, ver como funcionam algumas máquinas, ver como é que é elaborado alguns ensaios que estão ligados a certos materiais que são aplicados no mundo da construção civil, nomeadamente projetos de estradas, projetos de acabamentos no âmbito da arquitetura. Salientar ainda que para esta mesma feira temos aqui uma participação da empresa McKen. É uma empresa que acabou conhecendo o Instituto por intermédio de um projeto, no caso de iluminação pública, que foi desenvolvido pelos estudantes do curso de Eletrotecnia, terceiro ano. Este projeto, de certa forma, acabou por ser, né, a ponte dessa empresa, que passa a ser então o nosso parceiro agora, e nós estamos de certa forma bastante satisfeitos e agradecemos a todos os parceiros, todos os estudantes, os preletores, expositores, e de certa forma então esperamos que nas próximas oportunidades acabam também por abraçar o nosso projeto, que vai ser um projeto que vai levar soluções para aquilo que são as preocupações que as populações têm estado a viver. Eu sou o engenheiro Jones Gurgel, representar o CENFOC aqui nesta feira de construção civil. Representar esta feira de construção civil não é na área de topografia. Estamos aqui a representar o CENFOC na área de topografia, onde muitos no ramo da construção civil têm procurado, mas só que também não sabem, na verdade, o que é a topografia. Resumidamente dizendo que a topografia é de origem grega, não é? Onde temos o topo, que significa lugar, e grafia significa descrição. Ou seja, a topografia é o estudo da descrição exata de um pequeno espaço de terreno, tendo em conta a sua situação geográfica. E para tal, nós temos equipamentos que nós podemos usar, que é para poder trabalhar com a nossa topografia, onde nós temos o teodolito eletrônico, não é, que vai nos ajudar a tirar as distâncias, ou seja, as medidas dos ângulos horizontais, como os ângulos verticais, que era poder fazer um levantamento topográfico, e para nosso nivelamento, ou para saber os desníveis existentes no terreno, nós temos que usar o nosso nível óptico, que tem apenas o levantamento, que tem apenas a movimentação do ângulo horizontal. Para uma questão de economia, não é, de tempo, ou seja, para o trabalho correr e decorrer melhor, nós temos a nossa estação total, que faz o trabalho resumidamente de todo o líquido eletrônico, como também do nosso nível. Ou seja, faz uma leitura do ângulo horizontal, do ângulo vertical, dá-nos a distância, como também encontramos dar os desníveis do terreno. Para um levantamento topográfico, nós vamos necessitar dos seus acessórios, que vamos ter o nosso bastão, não é? Ou mini prisma, que é para nós poder fazer um levantamento trigonométrico, como também podemos usar a nossa mira, que é uma régua graduada, não é? É uma régua graduada para poder fazer um levantamento com nível, um tipo de levantamento taquiométrico. Para tal, depois do levantamento topográfico, nós vamos inserir os dados ao computador com o programa de AutoCAD 2D, não é? Para fazer o levantamento todo usando uma caderneta
usando uma caderneta para depois ter que lançar no AutoCAD do levantamento clássico, da forma que nós mudamos o sistema UCS para que nós conseguimos orientar o aparelho, como também a movimentação dos ângulos. E só depois de tudo isso que nós trabalhamos, vamos levar o trabalho que era para poder fazer a sua impressão e temos o nosso produto final. Esses aparelhos também nos ajudam para nós fazer a implantação de uma obra, para poder fazer, não só no ramo da construção civil, como também podemos entrar no ramo da agricultura, não é? Então, resumidamente, a topografia é muito abrangente, como também podemos usar em obras horizontais, quer dizer, as estradas. Fora disso, ou seja, antes de começar com uma obra, não é? Vamos ter um estudo geotécnico e depois o topógrafo vai entrar em campo, que é para tirar os dados necessários do campo para poder tirar os melhores detalhes existentes lá no campo e podemos trabalhar conforme deve ser. Depois do levantamento, o desenho arquitetônico para um levantamento, para uma planta de levantamento topográfico, que conforme mostra o quadro, de um trabalho feito com as nossas curvas de nível e suas respectivas cotas de nível. Então, tendo feito o levantamento, temos o produto todo concluído no trabalho de topografia. Estamos aqui para fazer a apresentação da nossa bancada. Estamos diante de duas máquinas de corte. Temos aqui a nossa primeira máquina de corte. É uma máquina móvel, conforme podemos ver. Podemos movimentar para qualquer lado da obra para fazermos o corte. E do outro lado temos a nossa máquina móvel, ou melhor, fixa, que podemos trabalhar sobre uma mesa, conforme podemos ver. A nossa máquina móvel, ela permite fazer o corte, conforme podemos ver aqui, de 19 milímetros. Acho que a máquina não vai poder apanhar. E com a máquina fixa, podemos fazer o corte de diâmetros de varões superior a essa. É uma máquina de origem japonesa. O que eu posso mais falar da máquina? Para além da origem japonesa, ela facilita o esforço humano quando tivermos que fazer o corte. Se nós usamos outras ferramentas como o serrote ou o equipamento, a máquina de... Como é que é a máquina de... Ok, rebarbadeira. Vamos gastar um esforço físico. Já a nossa máquina de corte de varões nos permite não gastar muito esforço físico e em curto espaço de tempo podemos fazer o corte. Sem mais delongas, vou fazer uma demonstração como é que podemos fazer o corte com a nossa máquina de corte. Temos aqui, exato, temos aqui um varão. Vamos supor que marcamos onde é que queremos fazer o corte. Direcionamos aqui nessa abertura que temos na nossa máquina de corte. Depois é só pressionar no botão e esperar que o corte, conforme podemos ver, evita esforço físico. Em curto espaço de tempo podemos fazer esse corte, rápidas assim. Essa máquina também tem a mesma função que essa. Então, temos aqui os nossos protótipos. Este é um sensor de batimentos cardíacos. Sabemos que o coração é um órgão motor do corpo humano, então é importante que nós possamos, nós medimos a nossa frequência cardíaca constantemente, pois o coração é um órgão que bombeia o sangue de todo o corpo. Então nós criamos esse sistema que é acessível para todo mundo, para todos que quiserem medir a sua frequência cardíaca. O sistema funciona através de um sensor, não é? Ao colocarmos o nosso dedo, através da circulação do sangue, então nós podemos medir a nossa frequência cardíaca. É um projeto que pode ser útil para qualquer um que queira fazer a medição do seu funcionamento cardíaco. Temos aqui um outro protótipo que é o sistema de controlo de roubos de cabos nos PTs, uma vez que o índice de criminalidades tem sido muito alto no nosso país e muitas cabines elétricas têm sido vandalizadas através do cobre e de outros elementos que lá tem de muita importância. Então nós criamos esse sistema, que é um sistema que funciona através via GSM. GSM é um sistema que
Se alguém tentar vandalizar a porta desta cabine, então o sistema aciona um alarme e através do GSM é mandada uma mensagem ao homem da ENDE, nesse caso, o homem da empresa, para poder, com uma mensagem de que o PTX na localidade X está sendo vandalizado. Temos aqui um sistema de iluminação pública que funciona através de um relógio, ou seja, o sistema é controlado por relógio, não é? Quando bate, nós podemos programar o sistema a horas e minutos, né? Quando bate uma determinada hora, o sistema para, ou seja, as lâmpadas apagam. Quando também bate uma determinada hora, as lâmpadas acendem, ou seja, é programável para a iluminação pública, uma vez que no nosso país utilizamos o sistema fotocélula, não é, que na ausência de luz as lâmpadas acendem e na presença de luz as lâmpadas apagam. Estamos perante um gerador solar 100% autônomo. Não depende, com esse gerador solar autônomo não dependemos da corrente da ENDE. Então é 100% autônomo. Então o sistema que acabamos de montar, né, o sistema do gerador solar que acabamos de montar é conhecido como uma rede off-grid. O que é uma rede off-grid? Uma rede off-grid é uma rede que não depende da corrente da rede pública, por exemplo, da ENDE. Quais são os processos para, por exemplo, formarmos o nosso gerador solar? É muito simples. Aplicamos a placa solar no próprio sol. A corrente, à medida em que quando a placa já está exposta no sol, já está a produzir eletricidade. Já está a produzir eletricidade. Então, a placa solar produz a corrente elétrica, a corrente elétrica vai num material. Nesse material que chama-se controlador de cargas. Qual é a função do controlador de cargas? A função do controlador de cargas é de controlar, gerenciar ou controlar os níveis de carga da bateria. Da corrente que vem da placa solar. Portanto, a corrente que vem da placa solar liga-se o controlador de cargas. A função do controlador de cargas é controlar a corrente da placa solar para as baterias. E outra função importante do controlador de cargas, o controlador de cargas não permite que a corrente que vem da placa solar não entre em excesso, questão de sobrecargas, para que a bateria não se danifique num curto espaço de tempo. O controlador de carga também tem a função de controlar os níveis muito baixos da bateria. Para quê? Para que a bateria não entre em descarga profunda, que poderia viciar as baterias. Também poderíamos estragar a bateria num curto espaço de tempo. Portanto, a corrente depois, os nossos eletrodomésticos não funcionam com corrente contínua, mas só funcionam apenas com corrente alternada. Como é que é possível nós transformar uma corrente contínua em corrente alternada? Aqui nós temos o nosso transformador. É transformador de corrente contínua em corrente alternada. Pode ser conhecido como transformador, conversor ou então inversor. Então, a função dela é para transformar a corrente contínua em corrente alternada. Essa corrente alternada serve para quê? A corrente alternada serve para utilizarmos normalmente os nossos eletrodomésticos que estão dentro das nossas casas, como lâmpadas, rádio, televisão, ventoinha, assim por diante. Portanto, acabamos de explicar a formação de um gerador solar no sistema off-grid. Boa tarde a todos. Queremos apresentar a empresa Makeni. Makeni Soluções Elétricas somos nós, empresa prestadora de serviço no ramo de eletricidade, há 12 anos prestando serviço de eletricidade.
Nós somos uma empresa líder naquilo que é a montagem de rede de distribuição de baixa e média tensão, bem como gigantes naquilo que é a reabilitação e manutenção de sistemas de iluminação pública, porque hoje, atualmente, somos responsáveis por manter algumas das artérias da cidade de Luanda acesas. Gostava de passar agora para o meu colega Esdras, que vai fazer a apresentação do nosso projeto que trouxemos hoje aqui. Falar que temos aqui contacto com o meu colega já explicou que faz parte da baixa tensão. Temos aquilo que é o aparelho de medirmos tensão, que serve para, em caso de intervirmos em uma determinada rede, vamos necessitar confirmar se estamos com ou sem tensão. Após falar daquilo que é a média tensão, vamos naquilo que é a baixa e tem a ver com a residência. Após sairmos de um determinado posto, etc., nós sabemos que tem avarias no contador ou display. Nós aqui trouxemos modo de como nos desenrascar enquanto esperamos que aquilo que a assistência técnica chegue. Nós temos aqui um display diferente daquilo que é o contador, ele é um comando, por assim dizer. Então, a maior finalidade é, em caso de desvio, fazer a sincronização ou a reconfiguração dela com outro contador. De forma resumida, esse é o nosso projeto. E por outra, trouxemos também aqui na feira a ilustração de como é a vida real do engenheiro eletrotécnico fora da universidade. Por isso que trouxemos também aqui um posto de iluminação pública para vir ilustrar mais ou menos como é que funciona a rede de iluminação pública. Nós temos aqui uma luminária de quantos watts? Temos uma luminária de 250 watts que é acionada por um armário. Podíamos fazer o teste agora enquanto temos vídeo. Antônio, por favor. Sim, temos uma luminária de 250 watts. Antônio, podia fazer, por favor, o seccionamento? Sim, temos uma luminária de 250 watts, como podemos ver. Essa luminária é acionada através do armário e esse armário é acionado por uma fotocélula. O que é que acontece mais ou menos aqui? A luz diminui, ou o nível de iluminação diminui, aciona a fotocélula, ou seja, diminui a resistência da fotocélula, que abre ou fecha o contactor. E esse contactor é que faz o seccionamento da rede de iluminação pública. Nós, na nossa empresa, é muito focada nisso que é a iluminação pública, tanto que, volto a repetir, nós é que mantemos algumas artérias da cidade capital iluminadas. Creio ser tudo, nós somos a McKinney Soluções Elétricas e qualquer coisa é só entrar em contato. Eu me tranco no meu estúdio, faço dele a minha nave espacial. Trabalho feito escravo, vai ser lembrado depois do meu funeral. Sei que o nigga tá chateado porque sabe que o que eu faço não é normal. É firme na minha pele, então ganha na real por ti. Nigga, you don't kill me. Nigga, you don't kill me. Nigga, don't kill me. Fuck you, don't kill me. Fuck you, don't kill me. Nigga, don't kill me. Bitch, you don't kill me. Nigga, you don't kill me. Nigga, don't kill me. Fuck you, don't kill me. Fuck you, don't kill me. Yeah, I kill everybody dentro desse body. I want to bitches gostosas tipo Rihanna e a Miley Cyrus. Eu tô a viver feito louco, põe mais drink no meu copo. Deixar o bicho solto, e agora não me comporto. O teu nigga tá vendo fumo, tá? Só pergunta se é como. Tu vais o diretor da nova escola, cansei de ser o melhor aluno. Mas é que eu não durmo, assim fico como. Peguei na guitarra do book e investi a merda no meu estúdio. Mano, eu não preciso desse teu suporte. Dentro da minha nave eu céu de sua norte. Dentro da minha nave retrato o life do block. E o que a gente faz está muito além da morte. Luto para ser notório longe do back. Imagina se esse nigga apanhasse um infarto. Diz que me ama, mas eu sei que conversa de chat. Será que vai lembrar de mim quando a morte levar-me? Fiquem ligados, estamos a fazer o wrestling todo, fiquem ligados já. Aconteceu, foi. Eu me tranco no meu estúdio, faço dele a minha nave espacial. Trabalho feito escravo, vai ser lembrado depois do meu funeral. Sei que o nigga tá chateado porque sabe que o que eu faço não é normal. Então me despeço, de muito agrado. Obrigado, Timogete. É Timogete TV. O seu espaço você encontra aqui.